Neste mês, os líderes das maiores religiões do mundo se encontraram em um congresso para assinar um documento que pode ter sido o pontapé inicial para a profecia da chegada do Anticristo na Terra. O Movimento Global para a Paz recebeu as assinaturas dos representantes da Igreja Católica, do Islamismo e do Judaísmo. E a partir de agora, meus irmãos, o mundo jamais será o mesmo. Acabou de ser realizado no Cazaquistão o 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. A reunião aconteceu na capital daquele país, Nur-Sultan, e contou com a presença de mais de 100 representantes de 50 países. Entre eles estavam o líder da Igreja Católica, Papa Francisco, o grande imã da Mesquita de Al-Azhar, o professor Ahmed Al-Tayeb, que lidera a religião sunita, ligada ao islamismo, o rabino-chefe de Israel, Yitzhak Yosef, representando o povo judeu, e o responsável pelo Departamento de Relações Externas da Igreja Ortodoxa Russa, Antônio Devolokomaski. E durante esses 3 dias, os líderes religiosos debateram um tema em comum: um novo movimento global para a paz. Inclusive, a palavra paz foi a mais citada por esses homens durante todo o evento. E segundo as informações da própria organização do Congresso, os representantes foram divididos em grupos de trabalhos para analisar o tema central sobre o papel dos líderes no desenvolvimento espiritual e social da humanidade após a pandemia de Covid-19. O Papa Francisco fez a abertura e o encerramento da reunião. E em um de seus discursos, ele defendeu o direito da liberdade religiosa e a necessidade urgente de um acordo de paz entre as religiões. E ele fez também um apelo para que todos busquem a paz ao invés de armamentos. E por fim, o Papa Francisco disse o seguinte: precisamos de religião para responder à sede de paz do mundo e à sede de infinito que habita o coração de cada homem. E além do Papa, outro discurso que também chamou muita atenção foi a do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele disse que diante dos tempos de desafios para o mundo, as religiões têm um papel fundamental na construção de um mundo melhor e que todos nós devemos viver como uma única família humana, reconhecendo a diversidade como uma riqueza, resolvendo as diferenças pacificamente e sendo solidários uns com os outros e com as gerações vindouras. E ao final, ele afirmou que o espírito de unidade é aquilo que a família global precisa mais do que nunca. Irmãos, esse é o primeiro ponto que mostra que o Congresso de Líderes das Religiões Mundiais é uma espécie de preparação para a chegada do Anticristo, porque de acordo com a Bíblia, será com a proposta de paz entre as nações que o inimigo irá surgir e conquistará a confiança dos líderes políticos e religiosos deste mundo. Ele mostrará às pessoas que sob o seu governo a terra poderá ser um lugar livre de guerras, de injustiças e desigualdades. Então nós vamos ver juntos o que o profeta Daniel revelou sobre esse dia em que o Anticristo irá se revelar. Olha o que está escrito: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Olha isso, irmãos, nós não podemos nos enganar. O Anticristo, que o apóstolo João também se refere como a besta, assumirá o poder e assinará um pacto de paz mundial com Israel por 7 anos. E na primeira metade desse período haverá a falsa sensação de que a terra se tornou um lugar bom, mas a partir dos 3 anos e meio de governo do Anticristo, o pacto será quebrado e ele causará abominação, desolação por toda parte, e ele levantará uma imagem de si mesmo para ser adorado no 3º templo que será construído em Jerusalém. Haverá então guerras terríveis, fome, pragas e desastres naturais. Então Deus derramará a sua ira contra o pecado, contra o mal, e será nesse período em que os 4 cavaleiros do Apocalipse irão chegar, os 7 selos serão abertos e as trombetas e as taças surgirão. E ao final da tribulação, que durará 7 anos, o Anticristo começará um ataque contra Jerusalém, que será chamado de Batalha do Armagedon. Então, Jesus voltará, destruirá o Anticristo e os seus exércitos e os lançará no lago de fogo. Em seguida, Cristo amarrará Satanás no abismo por 1000 anos e ele governará a terra durante esse período.
E ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, novamente derrotado e enfim será lançado no lago de fogo para sempre. Então Jesus irá julgar no grande trono branco todas as pessoas que não o reconheceram como Filho de Deus. Depois disso, ele introduzirá um novo céu e uma nova terra, que será a eterna morada dos cristãos. Não haverá mais pecado, nem morte, nem dor. E virá também dos céus a nova Jerusalém, o lugar onde todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus viverão com Cristo por toda a eternidade.